meninos, eles se disponibilizaram a participar dessas reuniões. A questão foi a questão dos horários. Mas hoje a gente está aí querendo conversar, ver o que a gente pode resolver amigavelmente, para a gente não precisar de entrar na justiça, né, e para ser melhor para todo mundo. Só para pontuar aqui, aproveitar até que está sendo gravado, é que inicialmente eu e o Thiago, a gente achou que ia ser uma reunião sem advogados, né, que já era visando realmente a parte pacífica, porque, no meu entender, a gente estava tendo um bom diálogo durante toda a parte de execução de obras, apesar de sempre ter uma outra divergência, igual o José falou, de entendimentos, né? Mas o diálogo estava acontecendo, só que quando a gente viu que foi colocado um advogado para poder participar, então a gente também procurou os nossos direitos de ter um advogado acompanhando, por isso que hoje a gente está no reunião, onde tem o advogado de vocês, né, representando, e a gente tem a nossa advogada da nossa parte, tá? Ok. Ramon, né? Ramon, eu confesso a você que eu não tenho capacidade técnica para tratar sobre essa questão do alagamento. Me parece, pelas imagens que eu vi, pelo que eu já li relatoriado por outros profissionais, que por conta aí de chuvas, tal, houve um deslocamento de resíduo de obra para dentro do sistema de escoamento e que por conta disso extravasou a água para dentro do salão de festa, causando aqueles danos que vocês acreditam que já sabem, né? A doutora comentou que não há uma disposição de vocês de arcar com esses custos. Me parece, pelo que a doutora falou, de absolutamente nada. É isso, doutora? Exatamente. Então a gente tem uma situação diametralmente oposta, porque a gente tem um corpo técnico que está acompanhando toda essa situação e ele mostra que há uma responsabilidade da empresa a respeito disso. Aí, se tu quiser fazer uso da palavra aí. Claro. Boa noite, Ramon, boa noite, Thiago, boa noite também, Rayara. Isso, nós fizemos um documento para o condomínio, a gente caminhou para o síndico, até mesmo acho que o Ramon e o Thiago ficaram de encaminhar um relatório para nós sobre o ponto de vista dos acontecimentos, né, para a gente chegar no bom senso, mas o fato é que todas as provas ali levam realmente a ter esse problema por conta da drenagem ali em específico. Tá? Nós temos situações que até mesmo 2 semanas antes do acontecimento e tem já uns alagamentos naquela região. Nós temos hoje pessoas que estão diariamente no condomínio, nós temos, né, obviamente um zelador que acaba de alguma forma observando os itens em específicos. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E a gente fez sim um documento, foi encaminhado para o José Luiz. Não sei se ele chegou a encaminhar esse documento para depois para outras partes, né, para vocês no caso. Mas lá a gente tem toda a explicação, todas as provas, todos os acontecimentos, né? A gente também ficou aguardando esse retorno da coeficiente de vir esse documento que foi prometido, a gente acabou não tendo esse retorno, ali no grupo pelo menos, né? Eu não tive acesso. Então, são questões técnicas que a gente colocou com uma argumentação ali, né? Que a gente conversava também com o Ramon no dia do acontecimento, acho que foi um dia depois ou no mesmo dia. A gente conversou ali, ele entendeu de uma maneira diferente, eu entendo de uma outra maneira. Mas, de qualquer forma, do meu ponto de vista, a gente tem muito argumento para cobrar esses pontos e até mesmo provas evidenciando que sim, teve um descuido da mão de obra em questão no sistema de drenagem onde teve o acontecimento, né, do alagamento. Então, de maneira geral, foi essas as observações, nós fizemos um relatório, esse relatório está sob posse do condomínio e a gente também estava aguardando esse documento a vir pela parte da coeficiente, que foi prometido ali, eu acho que durante 1 ou 2 dias depois do acontecimento, que ia ser feito um relatório, que ia ser feito um laudo, e a gente não teve acesso a esse documento. Então, é a nossa parte, né, eu como responsável pelo condomínio, nós elaboramos também um parecer, encaminhamos para o síndico e para o... Acho que já foi para o grupo, mas de qualquer modo está todo mundo encaminhando agora. O senhor acabou de encaminhar no grupo também o documento que a gente fez, tá? Eu não tive acesso ao documento, pode ser que tenha enviado antes, mas eu não vi, confesso que eu não vi esse documento. Em relação ao sistema de drenagem, a gente não tem dúvida que a gente não tem culpa.
entendeu? A gente não ficou dúvida na nossa empresa, entendeu? Porque a gente acompanhou os 2 dias durante toda a chuva, né? Inclusive teve muita pouca participação do prédio em relação a acompanhar com a gente. Tá? Eu acho que tu até apareceu no prédio, mas eu nem vi tu acompanhando nós lá de perto. Tá? Teve prédio. Quando eu estava do lado de fora, eu não vi tu. Talvez tu foi, eu vi que tu entrou no prédio, foi do outro lado, mas não teve contato com nós que estávamos ali realmente na linha de frente. Tá? Me corrija se eu estiver errado, mas lá perto da gente não teve. Então, assim, vai ter o lado seus de divergência em relação ao que você falou para mim. Né? Nosso lado não gera dúvida nenhuma. O sistema principal de pluvial do prédio entupiu, comprometendo toda a rede. Né? Era o primeiro ponto. Quando teve esse ponto, até aí a gente não sabia realmente o que tinha acontecido. Né? Então, vocês tinham uma rede pluvial que estava principal localizada na rua, onde toda a drenagem do prédio deságua nela. Essa rede estava lacrada, né? Então não tinha como falar que fazia manutenção nessa rede, porque era uma rede que não tinha acesso a ela. Né? É uma rede que o prédio não sabia que existia ela ali embaixo. A gente conseguiu achar ela somente porque a gente fez a abertura da calçada. A nossa empresa, mesmo ouvendo no prédio pessoas falando que a responsabilidade é nossa, e durante a gente resolver, a gente ver que não tinha, a gente foi até o final, né? Porque o intuito era resolver. Depois a gente sentava com o prédio para conversar. Como eu comentei, era para a gente conversar sem advogados, uma coisa realmente bem amigável, né? Para a gente escutar ambos os lados, igual tu falou, eu estou falando agora, o Thiago, o José também, poder dar opinião, e mais alguém, se quiser. Então, essa rede pluvial, ela entupindo, ela comprometeu todo o sistema, não somente a parte de cima, ela comprometeu a parte de baixo. Através de fotos e vídeos, a gente comprovou também, né? A gente consegue comprovar que as caixas laterais elas estavam transbordando, só que numa quantidade muito pouca que não supria esvaziar a parte de cima, né? Então o alagamento se viu por causa disso. Quando a gente conseguiu abrir essa caixa, que era a caixa principal, que sofria toda a parte de entupimento, né? A empresa que foi chamada na hora para poder fazer o desentupimento, ela viu, quando ela colocou a mola para dentro, saía somente raízes. Tinha no mangote mais de 1 metro só de raiz dentro da mola, né? Quando a gente, inclusive, na época, acho que havia o Valdo que mora lá, o engenheiro, que morava ali, ele acompanhou o desentupimento da última rede, que é a rede que pega o lado esquerdo e pega a parte de baixo. Eu falei com ele, teria que chamar o pessoal para desentupir de novo. Só que sim, tem um custo para isso. Ele foi lá dentro, conversou com o José, ele voltou e a gente conversou e falou, não, vamos resolver, tá? Coloca aí. E eu, na hora ali, chamei a empresa e foi feito essa parte, e ele acompanhou e viu que tinha somente raízes dentro. Ele acompanhou somente um trecho da última parte, mas ele não acompanhou, por exemplo, a abertura da caixa, né, onde tinha muita raiz dentro, tinha plástico dentro, né, tinha brita por cima, materiais mostrando que não tinha manutenção tão cedo dessa parte de obra, né? Porque até em contato com o José, né, que foi um negócio simples, ele falou para mim que tinha feito manutenções no prédio, na rede,
Isso ele realmente falou. Só que naquela caixa exclusiva não tinha como fazer manutenção. Então, tipo assim, os antigos síndicos também iam fazer, não tinha como fazer. Então, tu tens uma caixa lacrada, né, que a rede entupiu, e não é feito manutenção. Uma hora, realmente, vai acontecer. E nessa caixa principal não tinha resíduos algum depois de Cipolex, tá? Abaixo, José? Não, é que eu quero você falar alguma coisa. Desculpe, senão toda inovação de falar, a gente fala para os Então, sem o que fez que vocês alegam é o quê? Tinha duas caixas ali em cima, né? Foi encontrado sim resíduos ali de Ciporex ali, o sistema alegar, e que a pluvial embaixo estava funcionando naturalmente, ela teria escoado. Isso não vai acontecer. Acho que você vai ter que permitir que a gente fale, porque é impossível você falar sem parar. Deixa eu só acabar de concluir, né? Aí tu vai poder concluir também tua parte, porque a gente vai ter divergência em relação a isso. Mas só deixa ele falar, né? E aí? Não, não tem divergência. Termina. Igual o José falou, ele também não interrompi ele, não poder falar. Mas não prazo. Eu também não fui me incomodando com a parte de cima ali. Então, a nossa empresa constatou o quê? O entupimento da rede embaixo, né, comprometeu toda a pluvial de cima, foi detectado que não tinha resíduos da obra que a gente utilizou lá na rede, lá embaixo, tá? Foi demonstrado através de fotos, demonstrando que a rede, apesar de estar ali, estava transbordando na lateral, mostrando que ainda estava descendo uma parte, e por isso que ele não concorda. E mesmo a gente, tudo aconteceu, um dia a empresa poder chegar aí, que a empresa não queria, e aí fazer os entendimentos sem pagar a empresa que a gente chamou, a gente se propôs um dia, propôs a empresa, não ao prédio, se propôs a empresa a pagar o valor daquele dia para ele poderem fazer a execução do serviço. E posterior, a gente constatou que não tinha nada a ver com nós, mas fomos até o fim, trabalhamos 2 dias debaixo de muita chuva, onde tinha eu, 2 profissionais nossos ali, e mais a empresa que a gente chamou depois de. Bom, o Paulo, em alguns momentos, que agora recordando algumas coisas, ajudou a gente em questões de ligar a mangueira, algumas coisinhas ali, realmente o Paulo sempre foi prestativo nessa parte. Tá? E vou deixar de falar e também. Obrigado. Eu sou testemunha de que sempre houve muita boa vontade. Sou. E elogio, quantas vezes vocês receberam elogios meus? Você mesmo. Estou falando profissionalmente. Pessoalmente, não é a nossa questão agora. Vocês sabem que é elogios. O que há são 2 coisas que eu preciso dizer. 3. Primeiro, em 28 anos nunca houve isso. Sabe? Com todo esse entupimento de raízes, ela não nasce uma semana. Mas não houve essa tragédia que aconteceu. Segundo, eu estava às 6h40 da manhã com uma pá, tirando essa coisa que você falou aí no nome, para fora. Eu tenho vídeo sobre isso. Eu e o amor, que a água não saía da segunda caixa. Eu tirava com pá, e montes de coisas e botava aí para o muro. A água não ia para lá, porque não passava nem dali. Ponto. E o terceiro ponto que eu quero dizer é que, embora esse ponto seja importante, esse não é o mais importante. Porque esse aspecto que nós estamos abordando custa nada. O orçamento, e um orçamento, que eu também não vou chegar aqui e aceitar qualquer orçamento, pedir desconto, custa R$4.500. Não, esse não é dinheiro. Sabe? E mais os 1.200 lá para desentupir aquilo. Não vamos fazer uma reunião com 2 advogados para discutir 5.000 e poucos reais. Não é essa a questão. Tiago, presta atenção nisso também, por favor. Porque não é essa a questão. Isso é só uma partezinha. O mais importante
é que o condomínio não tem estado satisfeito com os consertos, os tais retoques que são feitos aquém da qualidade que deveria estar à altura da coeficiente. Então, esse é o grande problema. E tem um problema particular. A doutora está entrando agora, né? Então, estou esclarecendo. Esse não é o principal problema. Nós não vamos perder muito tempo nisso. Esse não é o principal problema. O principal problema é a finalização da obra. E vamos focar, como nós fizemos uma reunião aqui outro dia, bem aqui, né, na solução dos problemas. Solução. Senão é meia-noite, nós estamos aqui. E vão sair frustrados todos, né? Então, é isso. Esse problema é importante. Tem aqui a opinião do Ramon, que respeito, eu não sou aqui engenheiro, mas eu estava tirando a argamassa, eu chamo de argamassa aqui, caliça, sei lá, e eu vi, estava lá. E aí quem tem que falar é o José João aqui, que tem a capacidade técnica necessária. Mas que eu vi, eu estava lá. Desci com o senhor, eu estava saindo para levar no senhor. Ah, isso. Então, mas a outra coisa que é mais importante, que é o grande guarda-chuva, é essa questão do término da obra com qualidade que todos nós queremos. Se vocês se colocarem no lugar do condomínio, o que vocês quereriam, inclusive a doutora? É tanto. Foi feito. Qual é o valor? 16.430 a cada 15 anos. E queremos, no fim da obra, que é do nosso lar aqui. Nosso lar, não queremos lá infiltrado de água, né? Cheio de inundações, de mofo, etc., umidade, que não é culpa da coeficiente, que estava para resolver. Né? E tem pelo menos 75%, 80% já bem resolvido. Isso como leigo falando. Desculpa, José, tem batido aqui, desculpa vocês dois de... Só vou fazer um adendo então, para a gente também finalizar essa questão da drenagem, acho que também é um ponto bem importante. É que a situação ali que aconteceu, a gente tem registros 2 semanas antes com os mesmos problemas. Tá? Então, exatamente as 2 caixas mais próximas aqui da extremidade, elas estavam com um nível muito mais alto do que as outras. Tu como engenheiro, o Thiago também como engenheiro, sabe que são vasos comunicantes. Então, se uma caixa lá em cima, lá embaixo entupir, ela vai começar a estrangular por linha. Ela não vai simplesmente alagar aqui em cima, sendo que aqui é o ponto mais alto da rede. Isso não acredito que não preciso explicar, que do meu ponto de vista isso é muito claro, até porque as únicas 2 caixas que realmente teve transbordamento, isso no próprio vídeo que os servidores conseguem visualizar, são essas 2. A do lado, só para a gente complementar, a do lado não tem transbordamento, ela tem água acumulada, ela tem água dentro. O escoamento realmente não está funcionando, mas o transbordamento da caixa são esses 2 pontos que foi exatamente que desencadeou esse processo. Ok, a gente pode divergir, mas a gente tem provas, a gente tem vídeos, tem imagens, tem tudo isso explicado exatamente evidenciando esses pontos, tá? Então, do meu ponto de vista, o entupimento lá na extremidade, ela não é suficiente para causar esse problema aqui, porque é simplesmente vaso comunicância. Aqui é o ponto mais alto, tem pelo menos quase 40, 50 centímetros aqui, ou seja, se tivesse água aqui, lá no outro trecho, lá embaixo, teria que ter pelo menos 50 centímetros acima da caixa, de maneira grosseira. Obviamente pode variar um pouco sim, mas esse é o ponto de vista, é o argumento que nós colocamos. Até mesmo tem um registro fotográfico de 2 semanas, uma situação de precipitação que aconteceu. Lembrando, não foi uma chuva super fora da normalidade, um negócio também assim, temporal absurdo, uma super tempestade. Foi uma chuva relativamente ok, aceitável, né? 28 anos se passaram, quantas tempestades nós tivemos, quantos ciclones nós tivemos, quantas, enfim, N situações, N tempestades, e nunca teve esse acontecimento. Então ela foi conciliar exatamente com a situação de lavagem, limpeza, e nessas 2 caixas em específico, que foi a região próxima de São de Festa. Esse foi o nosso argumento, né? Eu acredito que também não vai concordar, mas esse aí tem do nosso relatório ali que a gente caminhou no grupo, está bem explicadinho esse procedimento. Tá, deixa eu só complementar o que tu falou. O José é síndico. Eu falei isso que eu não vi tudo no momento que eu estava lá, tá? Eu vi que tu mandou vídeo para mim, eu vi tu retirando ali as coisas, tudo certo, tá? Só complementando ali para não ficar divergência no que eu falei antes ali. Tá, agora em relação ao José engenheiro, que falou,
a gente tem registro de caixa transbordando, tá? De fotos e vídeos em relação a isso. Foi coletado também o registro da quantidade que choveu naquela semana. E tu sabe, como eu também sei, né, que tudo no prédio tem que ser feito manutenção, né? Uma caixa lacrada, tu sabe que não tem como fazer manutenção, a não ser que tu quebre ela para abrir. E foi o que está constatado através de fotos e vídeos, né? Então, o ponto que tu falou que era 2 caixas só transbordando, não confirma, né? Através das fotos e imagens que a gente tem. E manutenção que não foi feita. Pode ter sido feita manutenção nas outras caixas? Pode, mas o ponto principal, que é o que vai para a pluvial da rua, não tinha como fazer essa manutenção. Tá? Questões de foi retirado, resíduo, essas coisas ali, é outra conversa. Realmente foi. Né? Vocês têm foto, também tem de toda essa parte. Então, eu gostaria que vocês também tivessem visto a parte que eu vi ali realmente de tirar as raízes ali de dentro, de ver a quantidade que ficou dentro do mangote, mas não foi. A gente tirou foto, fez bastante coisa, mas quando a gente viu que a gente ia conversar, a gente aguardou isso para depois, posteriormente a gente viu a questões de enviar no relatório. A gente tem todos os registros dos circuitos que a gente foi fazendo, que os temos tem bastante tempo. Esse é o primeiro ponto. Tá, em relação à obra, né, a gente solicitou para ti um relatório final, né, tu enviou ele, eu acho que tem um mês, inclusive esse relatório é o mesmo que foi colocado ali pelo... Eu esqueci o nome, pelo advogado. Em cima desse relatório, a gente está fazendo as correções que foram solicitadas. Tem alguns pontos, né, que a gente já até alertou no início da obra, né, principalmente a questão da rede pluvial. Né, um reboco normal ele tem 15 milímetros, a tubulação que a gente utilizou para poder fazer a drenagem é de 20, já tem 5 a mais. E a emenda tem 26, então poderia sim, alguns pontos, ter uma parte da pluvial aparente, né? São coisas que constam no teu relatório, então mesmo assim a gente resolveu refazer esses pontos e a gente acredita que se seguindo o teu relatório a gente está acima de 90% feito em cima do relatório que tu mandou, né? Então são coisas de poucos dias e por isso a gente entende que o valor retido é uma quantidade grande para pouca coisa ser feita, né? É uma coisa bem pequena e inclusive isso compromete questões de gerenciamento financeiro e essas partes que envolvem a empresa. Certo. Então, Ramon, a questão do relatório, a gente teve aquela reunião presencial, nós fizemos sim um relatório já faz um tempo. Obviamente tem muitas coisas naquele relatório que é, vamos dizer assim, a base para a gente finalizar a obra, né? Que tem questões ali, estavam no relatório que não foram cumpridas no contrato, que já foram realizadas. Isso a gente super entende, isso a gente também passei com o advogado, passei com o Sr. Luiz, tranquilo. A questão é que os apontamentos que estão no laudo, a gente deixou bem claro isso dentro do documento. São apontamentos que a gente precisa também de uma verificação por parte de vocês, porque são serviços que não são, eu não consigo colocar 1 milhão de fotos dentro do documento. Por exemplo, vamos botar a questão da fachada da edificação. Nos trechos que são mais escuros, a gente tem muita falha de pintura. Ou seja, eu vou ter que colocar fotos de todas as falhas de pintura, no primeiro, segundo, terceiro, no quarto, no quinto, no quarto andar, em todas as fachadas, porque eu entendo que colocando uma forma no texto, existem essas falhas de pintura que precisam ser refeitas e revisadas. Só que dentro desse processo em geral, depois da entrega do relatório, até mais ou menos ali no dia do acontecimento aqui em específico, e depois de algumas outras semanas,
a gente sequer teve serviços significativos na fachada. A gente teve sim serviços, tá? Sei disso porque eu estou acompanhando também. Mas os serviços que nós julgamos que na fachada não ficaram adequados, como por exemplo alguns trechos de pintura da parte da textura, outros trechos da pintura das pastilhas, nós entendemos que aqueles são serviços que não se resolvem de uma hora para outra. São serviços que precisam de uma atenção especial. Isso nós fizemos depois um relatório complementar também dessas situações que nós observamos. Nós viemos aqui semanalmente, a gente acaba observando outros pontos também. Só que depois daquela reunião lá específica, criou-se ali depois, né, teve a situação do alagamento, teve chuvas também que acabaram impedindo alguns trabalhos, né? Então, eu entendo que o relatório é fundamental, sim, ele é fundamental, mas as coisas que estão dentro desse relatório, nós deixamos bem claro, são coisas que precisam também ser revisadas junto nesse processo, porque são coisas da fachada que são significativas, nós entendemos. Por exemplo, principalmente nas partes escuras das pastilhas, tá? Isso a gente pode observar no dia de sol, de meio-dia, acho que os conselheiros já observaram, até mesmo moradores dos prédios vizinhos já observaram também situações que ficou muito marcado, né? Então, são coisas que estão no relatório, mas tem 3, 4 fotos relatando que são problemas generalizados. Só que eu quero que vocês entendam que não é aquela foto específica, mas sim o contexto por trás que vocês precisam entender. Porque se a gente fosse relatar com todas as fotos, a gente teria que fazer um relatório gigantesco e eu acredito também que não é interessante para essa situação. Um detalhamento excessivo. Né? E aí, doutora, a gente tem uma questão aí que já envolve uma outra situação, né? Que é a questão, por exemplo, da tinta, dos insumos necessários para que sejam executados esses retoques ou que sejam refeitos esses serviços. Porque uma vez que o condomínio já entregou esses insumos num primeiro momento para a construtora e o serviço, por um motivo ou por outro, não ficou de forma adequada, agora a gente tem essa questão do custo para recompra desses insumos. Então a gente tem bastante coisa que a gente precisava aí de uma análise em loco, especificar exatamente tudo que precisa ser feito. Por isso as primeiras reuniões nós convocamos e não tínhamos intenção nenhuma de judicialização, para que justamente se estabelecesse um cronograma e verificar o que precisa ser feito. O que o senhor José falou é bastante importante. Não é a questão do alagamento a principal questão. Ela é mais uma questão dentro de todo esse conjunto, né? Veja que existem apontamentos de necessidade de serviços que precisam ser refeitos de forma recorrente ao longo do tempo. E que até agora, chegando ao final, perto das últimas parcelas do contrato, não foram feitas. Então a gente precisa de uma posição de vocês. Tá, vamos lá. Em 90% daquele documento feito, tá? E se quando eu pedi um relatório final, eu pedi, se tivesse que ter 1000 fotos, eu queria 1000 fotos dentro dele, tá? Porque a gente quer um relatório realmente para poder seguir. Eu deixei bem claro para o José, eu falei que, cara, se eu visse alguma coisa a ser melhorada que não tivesse no relatório, a gente ia buscar melhorar, sempre me botei à disposição. O relatório, sim, é para eu me basear ali e depois dar mais uma olhada em alguma coisa que poderia ter sido feita. Durante as etapas da obra, você especificou somente o lado agora de vocês, tem várias coisas do lado nosso, né? Por exemplo, a parte que a gente estava fazendo os fechamentos do ar-condicionado. Vários moradores, pós passar esse período, resolveram fazer. Então a gente teve equipe que tinha se deslocado para outro lugar, que teve que voltar, material a ser comprado. Quando a gente faz o fechamento pós estas datas, compromete alguns trechos da fachada que têm que ser sido refeitos em relação a isso. E, apesar da gente ter planado isso com o José Síndio, né, a gente estava se ajudando e fizemos. Acredito que essa parte, provavelmente, não deve ter chegado nos moradores, que, querendo ou não, atrapalha um pouco o nosso cronograma. Inicialmente, no meio da obra, a gente não ia fazer a parte de pingadeira. Depois a gente resolveu, através do José, ele falou que ia fazer a parte da
pingadeira conforme era previsto em contrato. Então a gente teve que fazer uma repintura onde foi colocado a questão ou não das pingadeiras também. Tá? Então teve algumas coisas que a gente também foi refazendo em relação ao que está na obra, que a gente também não foi contabilizando. Tá? Isso eu estou pontuando só uma pequena parte, porque eu confesso que eu achei que a reunião ia ser inicialmente tratada só para a gente conversar daquele assunto específico. Eu achei que ia, então eu realmente não pontuei a lista aqui de coisas que a gente poderia conversar, mas teve outras coisas também em relação a isso. Porque recentemente eu já vi que foi retirado um vidro de uma sacada, que está tudo pronto naquele ponto. Inclusive, eu até elevei de ar-condicionado, nem se fala. Depois que passou o tempo ali, várias pessoas foram apresentando as coisas ali. Inclusive, nesses pontos que a gente está falando de relatórios e fotos, deixei sempre à disposição dos moradores vistoriarem janelas e suas laterais e enviarem fotos para poder fazer. Mesmo pós o ocorrido que teve do sistema de drenagem, de virem os moradores a nos olharem de forma diferente, por também achar que poderia ser responsabilidade nossa, a gente sempre manteve a equipe. Eu entendo que nesse curto espaço de tempo está chovendo bastante, inclusive hoje mesmo chovendo, tinha um funcionário nosso aí que não rende tanto trabalho. Semana passada também choveu algumas coisas. E a questão de reunião também gostaria de ter marcado antes. Era até inclusive para ser um dia atrás ali, mas eu estava em obra em Rancho Queimado e não ia chegar nessa reunião a tempo. E voltando a falar do relatório, né, posteriormente, essa semana, em relatório da fachada, a gente vai bater foto dos pontos que foi marcado naquele relatório final, né, mostrando as partes ali que foram corrigidas. Depois eu até me proponho com o José, os dois José, no caso, da gente ir no prédio junto ali para poder olhar os pontos, né, no intuito de realmente resolver. E sempre me deixei à disposição de resolver o que fosse resolvido. Nunca me neguei a resolver nada, inclusive resolvendo o sistema de drenagem. Então, mas veja bem, quando você fala assim, se você puder fazer um relatório com 1000 fotos, claro, você sabe que isso é inviável, você sabe que o custo para fazer um relatório... Sempre recebi relatório de obra, eu sempre recebi. Eu posso fazer... Então, segura um pouquinho, Ramon, segura o que você estava falando até agora. Você sabe que isso tem um custo alto, fazer um relatório com 1000 fotos, usando exatamente o termo que você usou. Eu posso fazer um sobrevoo de drone, filmar a fachada de cima a baixo e dizer, os problemas estão aqui nesse vídeo, acha eles. Mas não é dessa forma que a gente vai chegar. Nem exigindo um relatório de 1000 fotos, nem eu te mandando uma filmagem de drone apontando o problema a esmo, né? Mas existem os problemas. E o que o engenheiro colocou é o seguinte, aquelas fotos do último relatório são exemplos dos problemas. Se você nos trouxer aquelas fotos e dizer assim, olha, está aqui as 5 fotos, está aqui, eu resolvi os problemas, não vai ter resolvido nada. Porque isso está bem claro no relatório que é um problema geral. Entendeu? Se não está claro agora. Né? Ele falou, eu estou repetindo exatamente o que ele disse. Só para complementar um pouco, Ramon, a questão é a seguinte, quando a gente parte do pretexto, olha a fachada, acha os problemas, está tudo certo. A gente entende que o serviço está finalizado, né? Do meu ponto de vista, você falando. Então, vai lá, então, tem 5 pontos na fachada, o condomínio aceitou 5 pontos e ponto final. Sabe? Só que você visualizando a fachada, você consegue visualizar facilmente que existem muitas marcações. Então, o fato é que, como é que aí você está atribuindo responsabilidade a uma fiscalização
do serviço que supostamente você tem que validar também se está finalizado ou não está finalizado. Só que você simplesmente olhando a fachada, a quantidade de marcação que existe, eu entendo que são coisas fáceis de ser visualizadas, que um relatório com inúmeros registros fotográficos nem deveria centrar o mérito nessa questão, porque eu penso que a fiscalidade, a execução da obra deveria ter visto esses pontos também, né? E corrigir esses pontos, não dado como, entre aspas, entregue. A gente sempre conversou desde o começo que quem fala que está entregue é o Ramon, mas assim, o jeito que estão lidando com essa questão do relatório e com os serviços na fachada, nós entendemos, bate-se desse pretexto que a fachada está entregue, mas não está, porque tem muitos pontos com irregularidades. Basta simplesmente vir aqui no dia de sol, né, no meio-dia. Se quiser ainda ver com maior facilidade, coloca um óculos Polaroid, uma lente Polaroid, você vai conseguir visualizar muita marcação. E não sou eu que estou falando, tem pessoas dos prédios vizinhos que apontaram essas irregularidades. E dentro do relatório a gente deixou bem claro isso, Ramon, que existe em torno de umas 15 fotos da fachada, mas a gente deixava claro que são vários trechos que possuem marcações. Até mesmo complementar que nós realizamos depois, na fachada lateral direita, olhando para frente do prédio, a gente consegue ver exatamente marcações, olhando de baixo para cima, trechos mais escuros, trechos mais claros, trechos mais escuros, trechos mais claros, facilmente visualizados. Então essa é a questão. A atitude de utilizar o relatório como base para finalizar o serviço da fachada parte do pretexto que o serviço está finalizado, entendeu? Porque tem muitas irregularidades. E é simplesmente eu venho aqui contigo, Ramon, e te mostro se você vai concordar comigo. Então, mas o Ramon já se colocou à disposição para fazer essa análise junto. É isso, né, Ramon? Só complementando. O relatório é sempre padrão nas obras que a gente faz, tem fiscalização. No final, chegando perto do final, é uma parte que eu não entreguei ainda. Eu deixo sempre claro, a obra não está entregue. Inclusive, tinha um funcionário hoje, apesar da chuva atrapalhar, que é uma pena, que poderia ter isso. O relatório sempre é enviado para a gente seguir ele. Mas agora, sim, eu vou olhar conjunto, quando eu for entregar, conjunto. E sim, me boto à disposição para ir com vocês dois, a gente olhar, ver, seguindo ali para a gente poder ver o que precisa ser melhorado e ser melhorado. Para mim, eu estou sempre à disposição para isso. Quando é que isso poderia Eu acontecer? lembro que quando teve a questão ali da drenagem, teve, querendo ou não, uma disposição e eu continuei fazendo o meu serviço normal. E quando é que você poderia? Vocês conseguem combinar isso já? Essa vistoria conjunta? Amanhã, eu acho que está marcado chuva de novo, se eu não me engano. Posso pegar meu celular para dar uma olhada. Vou ver a televisão aqui também. Eu queria aproveitar, porque eu fiz um acordo com o Tiago. Não diminui nem em nada a importância que o Ramon tem tido, sabe? Mas eu queria e quero que o Tiago esteja nessa comissão. Porque foi com o Tiago que foi feito o acordo. Ali está o nosso Lorival, não foi? Para quem você pagou aquele cheque? Para aquele rapaz da esquerda ali embaixo, né? Pois é. E eu não é que desconfio do Ramon, não desconfio em absoluto na capacidade técnica e muito menos pessoal. Eu tenho uma foto do Ramon, quem não sabe que eu tirei. Ele está jogando no chão com a mão lá dentro do banheiro. Então, desculpa, só um pouquinho. Só porque a desculpa, só um pouquinho, deixa eu terminar. Vai não, poxa vida. Olha aqui, doutora, você pegou o bonde andando aqui, o nosso doutor também. Quando o condomínio assinou o contrato, ali temos a foto ali, o Ramon, o nosso testemunha está ali, inclusive. O condomínio pegou os 170 e alguma coisa mil reais e deixou congelado. Aquele lá é da coeficiente. Tá? Tipo o empenho do poder público, assim, não se mexe naquilo. Tá? E está lá. Tem 2 prestações ainda para pagar, 2 quinzenas. Acontece é que chegou uma hora que eu tive que ligar para aquela casa para Tintas, Ilha Tintas, o Moisés, proibido de entregar tintas, proibido de entregar qualquer coisa. Não. Por quê?
Porque eu sou síndico. Eu estou sentado em cima do cofre, no dinheiro que não é meu. Então o síndico trabalha em cima da navalha. E nós estamos com dívida de títulos até maio do ano que vem. Maio. Não é porque eles parcelaram um monte. É que o volume é tão grande que, olha, impressionante. Uma vez eu pedi para o pessoal da JM, dizer, olha, foi comprado tanto, isso aí dá suficiente, tá? Foi comprado pouco além daquilo que ele tinha dito. No entanto, está cheio de falhas, pô. Sabe? E agora? Porque o condomínio não é como uma loja lá. Eu vou fazer venda de teclado, uma promoção de Black Friday. Né? O condomínio não é. O condomínio é dia 5 e é dia 5. Entende? Por isso que o condomínio não pode. O condomínio nunca esteve sem fundos, sempre esteve adimplente e não vai ficar dessa vez numa situação de penúria aí, porque não deixarei. Todavia, e nem o Conselho Fiscal aqui presente deixará, antes que eu fosse pródigo, não deixaria. Então, é isso, só para entender que não é que nós estamos segurando dinheiro, sabe? Eu disse desde o começo, queremos um prédio impermeável, não economize impermeabilizantes, não economize. Tinta também, façam direito. Disse isso, eu tenho intimidade com esses dois aqui. Agora, apesar de serem muitas décadas mais velhos, agora, a verdade é que precisa melhorar um pouco. Sim, esses acabamentos, que unitariamente, assim, é nada. O problema é que são muitos. Esse é o problema. Tá? Acho que essa inspeção é necessária. Eu gostaria que o Tiago estivesse junto. Porque, sabe, doutora, eu sou psicoterapeuta, psicólogo e professor universitário há 37 anos, até ser expulso na compulsória. Então, eu não sei, eles veem coisas que eu olho, como é que estão vendo? Não sei, então, são eles. Eu tenho que me fiar neles. E a empresa, o condomínio contratou uma empresa para fiscalizar, teríamos um fiscal, que ficou doente, problema de família, não veio. Daí, felizmente, podemos contar com eles, que não é, há pouco a Ramon falou, nós e vocês. Isso parece que é nós e vocês, nós estamos antagonicamente aqui, mas é tudo nós, entende? Então vamos nos juntar para terminar bem isso aí, sabe? É isso. E o fato de termos advogado, é porque eu não vou lá no juiz, dizendo, o juiz, meritíssimo, eu queria depositar 16.400 aqui. Eu nem chego no juiz, pô, tem que ter alguém que tenha essa capacidade, que nos defenderá, temos absoluta confiança no Dr. Vitor, que tem, não é contra vocês, é proteger o condomínio, porque eu tenho que dizer para o condomínio, por isso que eu estou gravando lá, viu? Obrigado, eu falei demais. Matei, espero não ter matado. Essa semana, vocês estão ouvindo ou travou aí para vocês? Não, estou escutando. Essa semana me parece que vai chover até sábado, né? Vai ser uma semana complicada. De repente, já deixar isso agendado para o início da semana que vem, ou se der uma virada aqui na previsão do tempo, e o tempo melhorar amanhã, depois, aí voltar a se falar e tentar organizar um horário. Fica bom para vocês dessa forma? Eu acho que a reunião devia ser na segunda, pelo que eu vi aqui, semana que vem. Claro, se o tempo ficar bom, a gente vai ter gente aí sim para poder ir fazendo, mas que a reunião fique marcada para segunda. Primeiro a inspeção. Essa inspeção. Sexta-feira. Depois só vamos conferir se todos podem, tá? Eu estou sugerindo em segunda, mas eu sei que tem várias pessoas envolvidas, tem que ver a agenda do Thiago. Mas a inspeção tá? Eu me adapto, eu dou um jeito, não tem viagem marcada. Eu não vou estar presente nessa inspeção, não faz. Na sexta não É tá. como eu. Não, seu Zé. Na sexta não tá marcando previsão de chuva, só vento. Não bateu um sol, mas. Insisto na inspeção técnica. Sabe, é que vocês não estão aqui, o Ramon, ele é presente, ele diz assim, fulano, vai lá fazer tal coisa. Aí aquele fulano diz, Beltrano, faz tal coisa. Mas, lá, você precisa ir lá ver, lá tem problema, entende? Porque o Ramon é longe do Ramon. Mas entre sexta e segunda, Estou está marcado, segunda está meio que garantido, né? Não tem hoje, né? Não tem 0% de chance de precipitação e tempo ensolarado na segunda. Então acho que segunda fica uma. O condomínio está funcionando, Fica nós mais estamos certo, né?
estão refazendo aqui o saguão, né? Que nós estamos tudo para fazer. Tem muitas coisas para fazer. Não é só a reforma. Sabe? A reforma, o condomínio funcionou a 1000 esse ano. Pode ser que caia a conexão, desculpa, senhor José. Por causa da hora ali. Se acontecer, ele faz outro link, já manda e já abre de novo a sala, não tem problema. Segunda-feira é meio-dia o horário, 11 horas, é isso? Não, assim, ó, tem um sol bom, a gente consegue realizar. Acho que é importante a gente ter um sol pelo menos, né? Um tempo aceitável. Pegar sombra, né? Não, só para ter uma boa luminosidade, a gente consegue visualizar bem. Então, aqui atrás ele bate de manhã. sim. Ao meio-dia está aqui em cima. Depois ele começa a descer pelo lado de frente, aqui vai ficar escuro, aqui vai ficar escuro. Assim, ó, sendo bem sincero, a gente consegue visualizar todos os apontamentos, tanto de manhã quanto à tarde. Eu acho que é bem tranquilo, a gente consegue se adaptar às agendas. Eu sei aonde estão os pontos, já mapeei junto aqui também com o pessoal do condomínio, alguns locais, mostro para vocês. Enfim, isso é bem tranquilo, só tem que ser realmente um dia com o sol, que tenha uma luz boa, né, que não tenha tanta nublado, não fique nublado, para a gente conseguir visualizar bem as marcações. Né? Mas é bem tranquilo, eu me adapto na sexta, na segunda, na terça. Eu tento fazer o máximo possível também, encaixar as agendas aí. Acredito também não faz sentido todo mundo participar, acredito que vale a pena eu, tu, o síndico participar também. Eu acho importante também o Thiago, se for o caso, participar. Eu gostaria que o Thiago tivesse junto. Eu acho que também o Thiago é comercial da empresa, é software da empresa, mas também é engenheiro, então ele também tem as suas opiniões. Eu acho importante a gente compartilhar esses itens. Então, acho que é bem tranquilo, sexta ou segunda-feira. E que horas isso? E o Paulo junto também, que o Paulo é dos Só para definir o horário para vocês, que fica bom. Olha, antes das 10 horas tem muito pouco sol aqui. Mas se não for necessário tanto sol, pode ser mais cedo. Sim. Porque aqui, Poderia ser umas 9, eu acho. 9 já é claro. Para mim, Porque aqui tem, a doutora não sabe, aqui tem o morro da Lagoa da Conceição aqui atrás, que é bem alto. Então, até que o sol Por causa suba. do trânsito também. Bom. Curitiba essa daqui. Bom, o que ficou então combinado? Vamos falar bem alto lá para o pessoal ouvir. Segunda ou sexta, ou vai combinar de acordo com São Pedro? Segunda-feira. Sexta para nós é ruim à tarde, tá? Porque geralmente a gente está fazendo medições, fechamentos em geral, a gente até passa nas obras, mas é uma coisa rápida. Então a segunda é melhor. Segunda de manhã, 9 horas. Para mim também é melhor a segunda. Segunda de manhã, 9 Podemos horas. deixar ele pré-convidado segunda-feira? 9 horas? As 9 tem que sair daqui antes das 8 para chegar às 9. Quer 9h30? Muito tarde. O que a gente pode deixar então pré-combinado, em torno de umas 2 horas travado na agenda, para a gente ter bastante calma. Eu acho que dá. Teve algumas situações. Não, 2 horas de intervalo. 9 às 11. Para a gente conseguir ver todos os pontos, apontar, anotar, deixar tudo isso registrado, que eu acho que é importante. Então, E- se possível, deixar travado a agenda deles, é interessante. Certo. E aí vamos fazer essa análise do que precisa ser feito. Aí vocês, se puderem, se quiser ser através da doutora, não tem problema nenhum, nos passem um cronograma daí de execução dessa finalização da obra, né? Como que vocês pretendem fazer isso, o tempo que vão gastar para fazer isso, pessoas que vocês vão empregar para fazer essa execução, os horários, dias, enfim, etc. E aí voltamos a conversar, né? Se for o caso, tentar chegar aí num acordo em relação à questão do alargamento, etc. Mas isso é o mais importante para o condomínio hoje. Eu acho que se a gente conseguir superar essa parte, a outra parte ela é bem mais simples. Quero dizer o seguinte, vamos dizer que por uma facilidade extraordinária vocês consigam 10 pessoas, tá? E vocês pegam essa lista e vocês terminam em 10 dias, 15 dias. O condomínio não está com o dinheiro guardado lá. Então ele não está sendo usado, rendendo, está lá em RDCs. O condomínio poderá adiantar o pagamento, mas termine. Ele pode. Isso é, nós não precisamos esperar 23 de novembro para vocês terminarem. Claro, se mandar uma pessoa que nem o Aldecir ficou 1h30 aqui, o que adianta uma obra? Né? Sem crítica a ninguém. Né? Mas o que eu quero dizer é assim, vamos dizer que vocês fossem uma empresa grande e tivesse 30 pessoas. Provavelmente em 5 dias resolviam tudo em 30 pessoas. Ou 20, vocês são engenheiros, eu não sei. Tá? O que eu quero dizer é que tem um cronograma, mas tem também o interesse do condomínio de fazer bem
e está bem servido, e acho que vai ficar, em conjunto, um esforço conjunto, em concórdia, e o condomínio terminou. O condomínio aceita a obra, paga para vocês e acabou. Uma coisa que talvez seja interessante, a gente até conversei com o Ramon e com o Thiago uma vez no grupo, acho que faz umas 2, 3 semanas, é que como é um processo de acabamento, eu entendo que sim, são processos de finalização da obra, acredito que uma mão de obra também que tenha um pouco mais de atenção em relação a esses detalhes ou algo do tipo pode ser uma ideia interessante. Tá? Isso é apenas uma sugestão, obviamente não sou eu que tenho que palpitar isso, mas eu acho que se for realmente ter um critério para entregar uma obra com uma qualidade bacana, com uma situação ideal, né, que é de uma empresa, enfim, que o condomínio espera realmente, né, eu entendo que teria que ter profissionais ali que tenham um pouco mais de paciência e um pouco mais de retoque em relação ao acabamento, tá? Não querendo citar nomes, mas nós tivemos algumas intercorrências com o Valdeci. Algumas situações que ele acabou mandando outro pessoal embora porque ele estava fazendo de um jeito, mandando de um outro jeito. Enfim, não sou eu que tenho que opinar isso, talvez até mesmo o Ramon pode conversar diretamente com o Valdeci para dar uma questão de um pouco mais de atenção nesses retoques, porque a gente percebe realmente que as coisas estão sendo feitas da maneira corrida, e eu acho que nessa altura do campeonato as coisas têm que ser feitas com mais cautela. Isso é a minha visão, obviamente eu não estou por dentro da empresa, não sei a conversa de vocês, não sei como é que vocês lidam, mas é a visão não somente minha, tá? Um monte de pessoal aqui do condomínio como um todo visualiza que os serviços estão sendo feitos ligeiros. Eu acho que nessa etapa do campeonato, para acabamento, tem que ser feito com um pouco mais de cautela. É a minha opinião apenas. Eu queria dizer que a gente não deve... vai acabar. Tem 1 minuto, vai acabar. Não, eu queria dizer que... Eu acho que já tem 1 mês, né? Então a gente botou está botando a equipe de acordo com o que a gente entende que seria Sim. a forma correta, né? A gente está fazendo o trabalho devagar, inclusive a hora nenhuma foi ter nenhum serviço entregue, né? Vai acabar, eu ligo de novo, tá? O que acontece, às vezes, eu acho que quando vocês sentem também que está acabando, vocês querem que acabe logo. E aí vocês criam uma expectativa e eu estou no processo que é bem o que tu falou, eu estou fazendo ali pontualmente, eu vou na obra, hoje eu fui, mostrei os pontos que eram precisos. Então, quase que diariamente eu passo na obra para poder passar esses pontos, para poder ser resolvido. Eu entendo sim que teve uma divergência do... Bom, vamos pegar outro link. Só voltar. Voltar? Opa. Aí mesmo. Só copiar o link ali Voltar. e caminhar pelo WhatsApp. Uma coisa eu digo para vocês, quando eu comecei em Diogo da Areia, estava mais novo, sabe? Hoje eu tô, não é só estressado, eu tô... Aí embaixo. No WhatsApp ali. Desculpa. Aí. Obrigado. É esse mesmo. Já tá aberto já. Como é que se chama? Em estado de ignorar? Pode ignorar. Estafa. Pode fechar isso aí. Sabe? Não deu um enter aqui para No telefone. já deve estar entrando lá. Tá. Só baixa essa tela daí, minimiza essa tela. Isso. Pode fechar isso aí. Eles estão entrando? Deve estar entrando já. Bom, nós estamos encaminhando para uma que é uma outra solução, né? Deixa eu pegar com o mouse aqui. Então, é uma solução aceitável, né? Agora temos que manter a paridade, isso que é importante. Pega o Ramon de volta. Vamos ver. Aqui. Só complementando que essa parte tem a coisa rápida ali para a gente poder terminar a reunião ali. Então a gente está fazendo, não adianta eu ter um monte de gente e pouca coisa para ser resolvida e ficar uma atrapalhando a outra. Então eu foquei em ter menos pessoal e passar ali praticamente diariamente para a gente poder resolver justamente a parte de acabamento. Tá? Então hoje eu fui no prédio, eu sei que hoje é um dia que não foi muito produtivo,
né? A nossa mão de obra até ficou muito tempo, que estava chovendo, e a maioria das coisas a ser feita era justamente na fachada, mas como a gente entendeu que, mesmo ele fazendo um pouco, era bom ele ir, porque ia ter alguns períodos que ele ia conseguir trabalhar, a gente solicitou para ir no local. Queria dizer o seguinte, eu sou contra a escolha de um bode expiatório, sabe? Todos os grupos tendem a ter um bode expiatório. Pode ser grupo de futebol, pode ser família, pode ser turma de escola. E eu temo que o Valdeci se torne bode expiatório. E ele não é. Ele é uma pessoa que tem os seus defeitos e os seus problemas, mas ele está fazendo. O que precisa é o Ramon apertar a qualidade dele. Ele veio me dizer que o Ramon disse para ele que eu disse que ele é um ladrão de tinta. Ele disse que o Ramon mandou para ele um pedaço da minha gravação. Fiquei bem descontente com o Ramon, que eu disse que ele levou, e ele levou sem autorização, não levou, Paulo. Ele não pediu autorização para ninguém. Isso não quer dizer que ele estava roubando, né? Que roubar R$40, pelo amor de Deus, não é isso. Mas ele trouxe outro dia, disse que trouxe, mostrou para o Paulo, não. Então ele se sente à vontade de pegar, levar, mesmo com a intenção de voltar. Falei para o Ramon, disse, eu vou para outra obra que ele estava precisando. É isso que cria esse coisa. Ele olhou para mim de perto, chorando, e dizia assim, você vai ver lá na Justiça do Trabalho, porque isso, porque eu não disse, para com isso, eu não estou te chamando de ladrão, nada. Sabe? Então, que é porque ele não tem a compreensão que nós temos. Agora, eu não vou botar de bode expiatório, porque ele não é o problema. Ninguém é problema particularmente. Tá? Só complementando essa parte, foi, não teve áudio para ele, não mostrei um áudio para ele, eu fiz uma pergunta específica para ele, tá? Se por algum momento ele tinha levado algum material para fora da obra e acabou tendo essa divergência aí que a gente emprestaria. conversou. A gente emprestaria. Posso levar 50 quilos de argamassa? Pode. No outro dia tu traz. 3 dias depois, traz, pronto. Porque não pode é pegar sem autorização, só isso. Mas eu acho que ele não tem noção de propriedade, sabe? Do conceito de propriedade. Aí é a coisa que é mais da minha área, não de vocês. É que a pessoa tem que ter esses conceitos elementares da civilidade. Agora, não vamos escolher ele para bote, senão ele acaba se jogando para cima dele, contra mim também, sabe? E, enfim, ele é coitado. Né? Vamos trabalhar. Então, o que ficou combinado para ele terminar? Segunda-feira. Às 9 da manhã, a princípio. A não ser que está 9h30, chovendo. A não ser que 9h30, né? 9h30 para ter um pouco mais de folga para vocês virem, né? Tá. Com um intervalo de 2 horas. Deixar pelo menos reservado até perto de meio-dia. Acredito que a gente termine antes, com certeza, mas eu acho que vale a pena para a gente ter mais folga aí para conversar e alinhar os pontos. E aí vocês conseguem dar esse retorno na terça, por exemplo, ó, isso aqui a gente faz assim, assado, vamos usar essa equipe dessa forma. Bom, é tão pouca coisa em tão pouco tempo. A gente faz uma conversa de uma semana. Foi fácil, faz bem feito, pronto. Mas a gente marca a reunião na segunda e faz. E posteriormente a gente já faz outra reunião nossa. Ok. O Tiago, vem junto, Tiago, meu caro. Tá. Meu cara, aqui estava depois, porque estava com problema de saúde, o nosso Orival Ele não tá Marcelo. Ah, ele está aqui do lado. Não precisa. Tá bom. Ele não gosta de Estou escutando. Orival, você quer fazer um comentário? Ele é presidente do Conselho Fiscal. Meu caro Victor, que é também do Conselho Fiscal, José, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que estamos no caminho certo. Eu acredito que é esse alinhamento na segunda-feira. A gente faz os apontamentos para o Ramon, a gente valida junto. O Ramon ali faz um cronograma, né? Pelo WhatsApp, um documento formalizado, obviamente, para também vincular, caminhar para o advogado, para finalizar esses pontos que nós julgamos. Uma coisa que é importante a gente sempre salientar, que igual o Sr. Luiz comentou, é que entendemos esses serviços da fachada, principalmente, como sendo retrabalhos. Então, é uma coisa que já vale a pena a gente chegar no consenso e alinhar isso na segunda-feira também. Tá? Doutor, Não, da minha parte, tudo certo. Paulo, quer comentar alguma coisa, Paulo? Você acha que foi produtiva essa nossa reunião? Você que é o escudeiro, mora aqui, porque ele está sempre aqui, né? Eu acho que sim, a gente está chegando a um consenso, né? E essa reunião de segunda-feira vai ser importante.
Doutora, minha cara, quer fazer algum comentário, por gentileza? Olha, eu acho que, como deu para ver, tanto o Ramon como o Thiago, eles estão super dispostos para resolver tudo, como sempre foi desde o começo. Eu acho que agora é acompanhar essa reunião, ver como que vai ser, para a gente conseguir resolver isso da melhor maneira possível, né? E é isso. Doutora cumpre o papel de defensora, né? Então, compreende-se, afinal de contas, é seu papel, e que ninguém está acusando-os como pessoas e nada, né? O que está, nós queremos que haja um conjunto de pessoas em prol do bem comum, que é o nosso domínio, onde moramos, onde vivemos, criamos filhos, etc. É isso. Claro, todo mundo aqui quer resolver da melhor maneira Muito possível bem. e que vocês cheguem a uma conclusão e que o trabalho seja feito da melhor forma também e Legal. que os meninos possam receber pelo trabalho deles da melhor forma também. Então eu tenho certeza que vocês vão conseguir conversar na segunda-feira e chegar a uma conclusão que seja boa para as duas partes. Temos problemas que vai ficar pendente, que é como consertar esses trabalhos, não como, mas quanto vai custar isso. Ramon, meu caro, quer fazer um comentário final? Eu acho que vai ser, né, a gente juntar mesmo esse grupo, olhar como toca. Depois eu vou dar uma contribuída aqui que eu não vi ainda o relatório de inscrição enviado da parte Do José João e da da drenagem, do sistema de drenagem, né? Aí eu já vou dar uma olhadinha aí. Amém. E aí segunda-feira a gente continua. Tiago, meu caro. Não, declarar meu momento. Então tá, muito obrigado pela presença de todos, acho que foi produtivo, né? Vamos, como eu disse, há discordâncias, mas não há discórdia. Vamos tentar, civilizadamente, porque somos civilizados, construir uma boa relação, como sempre tivemos. Agora, temos que ter uma obra em condições, porque você não pensa que termina com a obra que vocês estão fazendo. Tem uma garagem para ser feita, tem um elevador que tem que ser trocado inteiro, que custa 70, 80 mil, tem um telhado que tem que ser revisto. Quer dizer, são coisas que são do condomínio, vocês têm uma participação importante, mas é apenas uma parte que vocês estão fazendo. Entende? Para mim, vocês são parte de um processo muito maior. O trabalho de vocês é parte de um processo muito maior. Agradecer a presença de todos e tirando a sorte dessa maravilha aqui, né? Contar com essa disponibilidade na internet que nos facilita tanto. Tenham uma boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Comentários aqui do nosso grupo. Eu deixei gravado aqui também, só pra você saber. Que bom. Eu diversas vezes eu vi eles limpando e jogando coisa dentro aqui da caixa. E Não, ter mas- filmado eles fazendo isso. Não é só o Cicorex, né? Eles usaram a massa corrente Não, para fazer não, pincel. nivelamento, pincel, né? Até mesmo um termo que eu não usei na reunião. Pincel, achava ali, né? Não, tem todos os materiais. Até um termo que eles lavavam, Lavava tudo lá. Era no possível. grupo, no grupo vocês usaram um crime ambiental, fizeram um negócio com aquele cara. Tinha nada daquilo. Não faz sentido. Nós temos o certificado de regularidade ambiental. Uma questão, tá, pessoal? Parte técnica. Eu estou muito convicto no meu relatório em relação ao alagamento. É uma questão que eu acho que vale a pena a gente deixar isso bem registrado para finalizar a obra. Acho que não como aquela questão de pendência, não sei o que, mas eu tenho convicção, 100% de certeza, porque é muito óbvio. Vocês lendo o relatório, que não tem muito conhecimento na área de engenharia civil, não conseguem entender todo o nosso contexto. É de maneira óbvia. Se entupiu lá na frente, o primeiro ponto que vai alagar é lá na frente. Não faz sentido alagar aqui embaixo. E somente essa duas. Até se me permitir, nós tivemos uma época de chuva muito forte aqui, que tiveram vários problemas nos prédios do lado, inclusive do lado da frente, que sempre inundava a garagem, subiu o córrego.